comigo que vai, já deu. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um podcast, a mais um Pode Tudo. Pode tudo! Eu sou a Flávia Cerqueira. Na semana passada eu tive um imprevisto, não consegui estar aqui com vocês, mas hoje, Roquinha, estou aqui, gente. Eba, seja bem-vinda. Obrigada. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje, gente, eu tô aqui, ó, coçando, porque eu vou aprender, vou escutar, tô entusiasmada por tudo que a Márcia, nossa convidada, né, uma convidada mais direcionada aqui da Flavinha. Então, eu tô super curiosa para que ela compartilhe conosco as suas experiências, enfim, as diferenças que ela faz na vida das pessoas. E a gente espera de verdade que esses 59 minutos próximos que a gente vai ficar junto, que ela também possa tocar de alguma forma a sua vida. Se você puder chama aí suas amigas, sua família, pessoas que precisam, assim, de uma luz, de um aumento de consciência, tá? E aqui a gente tá para aprender junto, para trocar. Bom, Flá, que ela também possa... Apresenta aqui a sua convidada maravilhosa, Marcinha. Bom, gente, eu tive a honra, na verdade, né? Ela fala que é ela que foi honrada, mas eu tenho a honra de conhecê-la e trazer hoje para vocês conhecer um pouquinho dessa profissional e pessoa incrível que apareceu na minha vida. Gente, apresento a vocês a Márcia. Márcia, me conta um pouquinho aí do seu trabalho, quem é você? Muito obrigada. Primeiro, muito obrigada, né? A Flávia que me convidou. Você também, Débora, que você está aqui. E para mim é uma honra e um prazer poder estar aqui nesse momento, compartilhando um pouco da minha jornada, da minha história de vida, né? Eu sou formada em tecnologia pelo ITA, uma escola de computação, e trabalhei sempre na área de tecnologia, gerenciando projetos, né? Desafios, liderando equipe. E foi uma situação que eu vivenciei em 2012, de uma depressão profunda, onde eu fui trabalhar e não consegui entrar na empresa. Eu tive uma crise de choro. É lógico que não foi um fato específico, vindo algumas situações. E eu, aquele dia, né, hoje a gente chama isso de burnout, né? Entrei neste quadro e precisei buscar ajuda. A Flávia estava aqui falando, né, da visão que ela tinha dos terapeutas, né, psicólogos. Eu tinha a mesma visão. Eu achava que isso era para os fracos, que eu não precisava de terapia, psicólogo, psicanalista, nada disso. E fui parar no psiquiatra. Aquilo foi um choque para mim, ter que me deparar com uma situação onde eu sempre era alegre, feliz, divertida. Todo mundo, né, achava que eu era muito alegre, muito feliz. Essa realmente era a minha máscara, né, a pessoa feliz, né? Mas dentro de mim existia uma tristeza, assim, que eu dizia que era da minha vida, né? Não sabia de onde vinha, não tinha um motivo. E, naquele momento, eu decidi que eu queria buscar um caminho de cura para a minha alma, né? Fui buscar no yoga, na meditação. Foi uma longa jornada para conseguir me curar.
E nesse caminho de práticas de yoga, psicanálise, eu fiz análise 2 anos com uma psicanalista, eu fui começando a descobrir quem eu era, né? E quais os conflitos que me trazia, né, para aquela situação. E eu tentando falar rápido aqui. Não, vai no seu tempo, minha amiga. Você tem, os minutos são seus, fica à vontade, tá? Aí eu gosto de contar essa história porque muitas vezes as pessoas também se identificam com isso, Sim, né? Sim, com certeza. E aí eu achava que depois de 2 anos, fazendo análise, praticando yoga, atividades físicas, eu estava bem. Eu tinha muita dificuldade de lidar com a solidão, eu tinha muito problema de autoestima, e é o que nós vamos falar aqui, né? Hoje. A minha autoimagem era terrível, né? Todo mundo me achava isso, aquilo outro, mas eu não me achava nada daquilo, né? Todo mundo achava que eu era muito feliz e não era essa a realidade aqui dentro, né? Aqui dentro do coração e na mente, né? E quando eu me deparei com o falecimento da minha mãe, de novo eu fui para aquele lugar da depressão, né? Então a gente sabe que as perdas muito grandes, né, de um filho, de pai, de mãe, marido, elas são um momento na vida que fazem a gente refletir sobre tudo, né? Aí a nossa vulnerabilidade. E nesse momento, novamente, eu tive que buscar uma outra ferramenta para me ajudar. E aí eu conheci a ferramenta da homeostase quântica informacional, que chama-se HQI, que trata de uma visão do mundo com conceitos da física quântica e parte do princípio que tudo é informação. E eu entrei, depois de 1 mês chorando de manhã, de tarde e de noite, eu entrei numa sessão de HQI e eu saí completamente transformada. No dia seguinte, eu já não chorava. Aí, no segundo dia, também não. Eu falei, mas o que aconteceu ali que algo mudou em mim? Então, eu fui fazer essa formação, né, de terapeuta. Todas as formações que eu fiz, né, paralelo à minha vida executiva, no mundo corporativo, eu fui fazendo formações de terapia ayurvédica, professora de yoga, aí fiz a terapia quântica informacional, as formações, mas era tudo para mim. Eu não me via sendo terapeuta. Mas é tão interessante porque tudo começa de dentro, né? E você passando por toda essa experiência, eu creio, na minha ignorância aqui, que você consegue ajudar muito mais o próximo quando você mesmo já passou por situações semelhantes, né? Você consegue saber o que a pessoa está sentindo na pele, né? Então, tenho certeza que Deus preparou todo esse caminho para você poder e conseguir ajudar ainda melhor as pessoas, né? É o meu ponto de vista. Eu sinto exatamente isso. Eu passei por essa minha jornada durou 10 anos, né? Foi uma longa jornada para eu me ver como terapeuta, para eu querer ser terapeuta, né? Então, realmente, o processo de cura, ele precisa acontecer em cada um, né? Vindo de dentro para fora, porque a grande armadilha da nossa mente, muitas vezes, é a gente querer ajudar o outro sem a gente ter se curado, né? Essa é a grande armadilha. Igual falou no avião, né? Máscaras cairão sobre a sua cabeça e você é a primeira a precisar usar essa máscara para você ser capaz de ajudar o outro. Então, eu tenho uma carta que eu tirei num retiro de yoga, que foi muito legal, e eu trago sempre essa carta na minha mente, dizendo que os atributos de luz e de sombra existem para todas as características nossas, né, na vida. E das pessoas cuidadoras, das pessoas que se preocupam em cuidar dos outros, o atributo luz é esse que a gente sabe, né? A pessoa se doa, se preocupa, tem empatia, tudo isso que a gente sabe que as pessoas que querem cuidar, né? Você como uma cuidadora, né? Uma empresa que cuida das pessoas, tem essas preocupações. Mas o atributo sombra é exatamente a gente deixar de cuidar da gente para cuidar do outro.
Porque quando... né? Muitas vezes a gente faz isso, né? A gente se pega fazendo isso, deixando de cuidar da gente para cuidar do outro, né? Principalmente a gente que tem filhos, né? A gente acaba... Mulheres, né? A gente acaba deixando de se cuidar. Não, preciso cuidar de mim, comprar uma roupa, sei lá, qualquer coisa, né? O que a gente faz? Não, vamos lá. Primeiro pro meu filho. Meu filho, meu marido, minha casa, minha casa, meus animais. A gente cuidar da gente, né? E só que chega um momento que a vida cobra, né? A vida cobra. E aí entra os bloqueios de autoimagem, né? E com isso vem a depressão. Que é o que hoje, principalmente com as redes sociais, né? As pessoas ficam muito vulneráveis. Meninas, mas agora, pera, eu quero muito saber um pouco mais. Esse negócio, transbordou nesse altruísmo todo e daí vem um bloqueio da autoimagem. Como que é isso? Me explica, por favor, que às vezes eu posso até estar passando por isso e nem sei. E nem sabe. Às vezes você está passando por isso e nem sabe. Então, vamos esclarecer, por favor. Olha só, indo nessa linha que você está falando, quando a gente se coloca como uma imagem, né, de eu sou a mãe, eu sou a que cuida, eu tenho que cuidar do marido, da casa, tenho que dar conta profissionalmente, eu tenho que tudo. Então, eu crio uma imagem de mim forte, né? Forte, necessária, importante. Só que, na verdade, lá dentro, eu estou destruída. Porque tudo isso está me trazendo dor, né? Eu não consigo olhar para mim, eu não consigo cuidar de mim. Se olhar no espelho, não consigo me olhar no espelho, né? Então, aí já começam alguns bloqueios de imagem, né? A gente tem uma imagem nossa, mas que não corresponde à realidade, né? Tá. E aí tem várias distorções de autoimagem, né? Vamos dar um exemplo. Tem muitas... O corpo, né? Vamos falar de autoimagem com o corpo, né? Tentando trazer aqui de onde que começa isso, né? A criação da nossa autoimagem. Vamos lá. Quando a gente nasce, né, e vem ao mundo, o primeiro olhar que nós vamos buscar é do pai e da mãe. E aí, o que o pai e a mãe nos dizem, aliás, são nossos pais, nos amam e querem o nosso bem, o que eles dizem passa a ser verdade absoluta para a criança. E quando esses pais, né, têm problemas, estão desequilibrados, não têm uma família harmoniosa, o que eles falam para essa criança é o que fica na mente dessa criança. É comum a gente ver pais, na hora do nervoso, chamar o filho de burro, preguiçoso. Você não vai fazer a lição de casa, você é um preguiçoso. Você não vai ser nada na vida, né? E, na verdade, muitas vezes os pais estão fazendo aquilo para colocar uma pressão, para trazer responsabilidade para a criança. Não é por falta de amor. Mas essas palavras vão criando essa imagem, né, na pessoa. Então, a primeira interferência, influência que a gente recebe é como os nossos pais nos viram. E eu crio aquela imagem. Puxa, eu atendo pessoas, né? Eu sou terapeuta. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, meu pai me chamava de preguiçoso. E aquilo trouxe uma marca que a pessoa não consegue se dar bem profissionalmente. É como se aquela vozinha do pai sempre estivesse ali trazendo, tá vendo? Mas você é preguiçoso, não vai dar certo, né? Então, olha só a importância do que os pais falam para a criança, né? Então, com muito amor e muito carinho, mas você não conhece meu filho, você não sabe como que é meu filho. Então, assim, primeiro, os pais precisam ter equilíbrio para tratar com uma criança. E eu tenho visto isso, quando os pais entram em harmonia, as crianças refletem essa harmonia familiar. É muito incrível isso. E aí tem a segunda interferência de visão que vai trazer para a gente uma imagem, uma autoimagem que às vezes é distorcida. Essa criança
vai para a escola. Ou ela é gordinha, ou ela é branquinha, ou ela tem uma orelha um pouquinho maior do que a dos amigos, ou ela tem... Porque todos nós somos diferentes. Cada um tem uma característica diferente. Alguém fala mais fino, alguém fala mais grosso. Alguém é gordinho, alguém é magrinho. E aí começa na escola a receber o bullying, né? O bullying, as críticas, os julgamentos, né? Isso é tão forte para a criança que cria para ela uma autoimagem. Puxa vida, olha, minhas amiguinhas são todas bonitinhas e eu não sou. Meus amigos são inteligentes, mas eu tiro nota baixa, eu sou burro. Vai criando nessa criança uma autoimagem distorcida. E a outra, bom, falamos de duas, né? Aí tem a terceira. Olha isso, hein? Agora que é forte. E a gente acha, né, que isso vem agora, depois de uma certa idade, vamos dizer assim, né? Na nossa cabeça, eu mesmo sempre pensei isso. Que isso vinha agora, dos últimos anos para cá. Mas não, isso já vem lá de berço, vamos dizer assim. E por que a gente percebe, né, na nossa idade, com 30, 40 anos? Porque a gente tenta dar os passos e não vai, e não vai, e não vai. Então, é quando a gente começa a perceber que tem alguma coisa bloqueando o meu movimento, seja na questão física, né? Seja na questão financeira, seja no empreendedorismo, no profissional ou até nos relacionamentos amorosos, familiares, né? E aí tem outra interferência também, é quando cada um tem um sistema interpretativo, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu, você e a Débora, todos olhando ali para aquela câmera, para aquele relógio, para tudo ali, estamos vendo a mesma coisa, nós Sim. três. Mas cada um aqui dentro está interpretando de forma diferente. Então, nós temos, através, né, dos nossos órgãos de visão, tato, olfato, paladar, um sistema interpretativo. Então, às vezes, a mãe e o pai até deram um elogio, mas eu interpretei errado. Minha mãe me elogiou a vida inteira, mas eu sempre achei que minha mãe gostava mais da minha irmã do que de mim. Pronto. Então, olha a complexidade nossa como seres humanos para que a gente viva em harmonia. E é assim mesmo, é todo mundo. E aí você vai falar assim, tudo bem, mas tem gente que tem uma sorte de ter um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa. Mas pode ter certeza que ele vai trazer outro desafio na vida dele. Talvez porque tenha tido tudo, isso gera um desconforto. Esses dias eu atendi uma pessoa e falou assim, olha, eu sempre tive tudo, mas eu não consigo achar que eu sou feliz, né? Então, assim, muitas pessoas acham que a gente não consegue ser feliz porque faltou muita coisa na infância. E tem pessoas que acham que não são felizes porque teve tudo. Uhum. Então, cada um é um. E a gente precisa entender essas questões da autoimagem, porque é um caminho individual. Cada um tem... A gente pode trazer aqui, uma sequência de crenças limitantes que geraram bloqueio na minha autoimagem. Mas, de verdade, é a história de vida de cada um que vai trazer qual foi aquilo que bloqueou o meu movimento. Por exemplo, vou dar alguns exemplos da minha vida, né? Eu tive uma criação muito reprimida, rígida, né? Meu pai era militar, minha mãe era cristã evangélica de uma igreja muito rígida. Então, eu cresci achando que tudo era pecado, que nada podia fazer. A gente está aqui no podcast que pode tudo. Maravilha. Isso é tudo. Agora é a hora. Pode tudo, né? E eu acho que a liberdade é essa. Tem que poder tudo. E eu tenho que fazer de acordo com a minha consciência. Se eu sei que pode tudo, eu vou escolher o que é bom para mim.
tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, o não me convém é individual e vai de acordo com a consciência de cada um, né? O que não me convém? É muito particular. Porque uma pessoa que tem dificuldade com alcoolismo, para ela um copinho de álcool não convém. Mas Sim. Tem gente que não tem problema e tudo bem tomar 2 copos. A pessoa é livre, né? Para ela escolher sem ser quem ela quer. Ser quem ela quer. Por isso que o conhecer a ti mesmo é tão importante. Lógico. Né? Porque isso te direciona a saber o que eu não devo, o que eu não quero, o que não me acrescenta e o que eu devo focar, o que eu devo construir, o que eu devo mirar. Isso, porque quem tem que dizer para o outro o que fazer ou não, na verdade não é o outro, sou eu. Porque quantos de nós, o pai e a mãe diziam assim, olha, isso vai ser bom para você. E a gente viu que não era bom, porque eles falavam com a experiência deles. Né? Querendo o melhor para a gente. E assim é tudo na vida. Como é que a gente vai ter uma autoimagem positiva? Primeiro, entender o que eu quero. O que eu realmente quero, né? Eu quero isso. Por que eu não consigo? Por exemplo, eu quero ser uma empresária de sucesso, mas não consigo. O que me trava? Aí a gente vai vendo o que me trava, qual é o movimento que me trava. E num processo terapêutico, isso é lindo, porque a pessoa vai trazendo aquilo que o pai falou quando ela tinha 10 anos, quando ele estava com raiva. Às vezes, uma informação interfere no nosso resultado. E, Márcia, conta pra gente, como que você trabalha isso com o paciente, né? Como que você trabalha esses bloqueios com eles? Tá, e vamos no conceito de que tudo é informação, de que tudo é energia, né? Eu tenho essa ferramenta que chama-se API, vou até abrir para mostrar para vocês. A Débora está curiosa. Eu tô curiosa. Eu achava assim, a malinha do 007, eu estava super curiosa para saber o que tem dentro dessa malinha milagrosa. Gente, isso é incrível, por experiência própria, né, Márcia? Eu sou apaixonada. Peraí, eu acho que é aqui que fica melhor para ver. Eu sou apaixonada por essa ferramenta, porque, gente, eu uso muito para mim. E é porque eu uso em mim, eu tenho total convicção de que funciona e com meus clientes também, né? Essa placa é uma placa radiônica frequencial, né? Ela tem vários círculos aqui. E ela é feita, né, de cobre. E ela foi concebida com a intenção, né? Tudo nesse universo é intenção, de que ela consiga medir o campo frequencial dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Aí você fala, uau, eu também falava isso, né? Só experimentando para ver como funciona. E aí, a gente trabalha com um pêndulo e as pedras, né, que também tem essa intenção. Então, o cliente coloca essas manoplas, pega e a gente vai medindo as informações, né? Então, primeiro a gente mede o campo frequencial dos chakras, que são nossos centros energético, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, né? Básico. O plexo solar, umbilical e básico. E quando tem algum bloqueio, isso está me trazendo a informação de que ali não está tendo movimento de energia. Todos nós somos energia. Aí eu vou voltar de trás para frente, gente, porque eu planejei começar pela física quântica. Aqui muda tudo, mas tudo bem. Então, assim, o conceito é de que nós somos seres informacionais, energéticos, né? Tudo que a gente pensa, nossas emoções, tudo está baseado em informação. Se eu vejo alguma coisa e me conecto com isso e sinto raiva, é uma informação que vem. Mas a raiva, ela existe no universo, ela nunca vai deixar de existir. Por que eu sentir raiva me leva para baixo? Eu posso olhar para a raiva e falar, senti raiva, tudo bem, passou. Né? Senti raiva daquilo que minha mãe falou. Por que eu tenho que ficar concentrando essa experiência o resto da minha vida com mágoa, com ressentimento, com tudo de ruim
todas essas emoções negativas e esses pensamentos negativos, eles desequilibram a nossa informação, a nossa energia. Então, quando eu descubro que tem algum chákra bloqueado, eu vou fazer alguma investigação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a Flávia vivenciou isso, né? Chákra laríngeo bloqueado. A gente vai ver questões da expressão, da fala, pessoa que tem timidez para falar, que tem medo de ser criticada quando fala. Ou às vezes engoliu muito sapo. Engoliu muito Acontece. sapo, que é exatamente isso. Ela deixou de falar. Eu fui uma experiência viva disso. A minha infância inteira, eu tomei amoxicilina, eu vivia de faringite, era faringite, laringite, gastrite, esofagite, todas as ites, coleção de ites, né? Porque eu era menina quietinha, boazinha, que não falava, que não conseguia dizer não gosto, não quero, não, né? Não conseguia dar limites. Então, para ser querida, a gente desenvolve também um mecanismo de autoimagem. Para a gente ser querido, a gente tenta mostrar uma imagem do que a gente quer, mas lá dentro a gente não é isso. Quer falar, Flávia? Sim. Você está falando aí, a cabeça explodindo com a minha experiência, né? Que eu passei com você. Gente, vamos dizer assim, no ano passado, jamais eu ia estar aqui, não é, Márcia? A Márcia me ajudou muito nessa fase. Eu era uma pessoa que jamais falava em público, nunca ia estar em frente a uma câmera falando igual eu estou aqui hoje. Então, eu fiz um trabalho com a Márcia, ela me ajudou com isso, né, Márcia? Hoje eu tenho a minha clínica. Então a gente precisa estar nesse mundo digital, a gente precisa dar a nossa cara, né? Mostrar para as pessoas quem que somos, né? Só que eu tinha esse bloqueio assim, era muito grande mesmo. Eu tinha vergonha, era uma timidez fora do comum. E hoje eu não estaria aqui, gente, sinceramente. Se eu não fizesse essa terapia com ela, que me ajudou muito, me desbloqueou muito. E eram coisas do passado também que estavam atrapalhando. Algumas coisas do presente também que eu não resolvia, né, Márcia? Então, tudo que ela falou, gente, eu sou a prova viva que realmente é dessa forma mesmo que funciona. A prova é aqui, olha eu, com vocês. Que bom. A Flávia tinha vergonha até de fazer Reels, né? Sim, Reels, live. E foi realmente um desafio superado. Gente, eu tinha vergonha olha, só para vocês terem uma ideia, né? De ir para uma sessão de terapia. Nem isso eu faria, nem isso eu fazia, né, Márcia? A Márcia foi minha primeira terapeuta. Foi a primeira sessão da minha vida, que foi no final do ano passado, Márcia, foi, né? Creio no final que sim. do ano passado. E é muito lindo esse processo, porque existe uma conexão, primeiro, de confiança, né, no profissional. Então, as pessoas que vão buscar ajuda precisam ter essa confiança no profissional, porque vai se abrir. Mas o que é mais impressionante dessa ferramenta, né, e todo o conhecimento que eu adquiri para, primeiro, né, curar a mim mesma, é que, por exemplo, eu atendo crianças de 6 anos, de 12, de 13. E aí eu vou trazer essa questão da autoimagem com o adolescente já. Quando a gente trabalha num nível de energia, de medição de frequência, às vezes eu pego uma criança que ela não quer falar nada. Ela está vivendo uma situação que ela não quero falar. Então, tá bom, não precisa falar, tá tudo bem. Aí eu começo a medir. Aí quando eu começo a medir, eu falo assim, nossa, aqui, ó, tá negativo. Por que será que tá negativo? Porque minhas amiguinhas se reuniram e todas elas não me convidaram. Eu tô com muita raiva. Então, assim, né, você vê, eu tenho pego algumas questões com crianças, meninas lindas de 13 anos, se achando horrorosas, feias. 13 anos. E aí você pergunta, por que você se acha feio? É porque no Instagram só tem meninas bonitas. Gente, é de cortar o coração. É de cortar o coração. Então, qual que é o trabalho que a gente precisa fazer, né? Trazer para a nossa consciência a luz de quem nós somos. E aí é o caminho do autoconhecimento. Quem sou eu?
Quem sou eu? E do auto-amor também, por Do amor consequência, próprio, né, Má? lógico. Mas, assim, as pessoas não sabem mais quem elas são. Por quê? Porque ela vê uma imagem e ela quer ver aquela imagem projetada igual a da amiguinha loirinha, da amiguinha assim, da amiguinha que vive de férias. E, assim, o Facebook, o Reels, tudo, são ferramentas muito poderosas para ajudar a gente a acessar pessoas do mundo inteiro. Mas, como tudo, negativo. tem o seu lado luz e o lado sombra. O lado sombra, hoje, teve uma época que eu me afetava com Instagram. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem Exato, nunca? que não se comparou e falou, Que se como eu comparou. gostaria de ser. E você acaba se projetando mesmo, Se projetando, aí vê ruga aqui, vê problema aqui, vê tudo ruim. Eu vejo muito isso na clínica. Né? Então, né? tem pacientes que chegam e simplesmente eles não querem melhorar, vamos dizer, a aparência, dar uma, né, rejuvenescer, cuidar de alguma mancha. Mas tem gente que chega e fala para mim, eu quero ficar assim, ó. Olha, Eu quero ser ela. eu quero Como ficar que eu igual a faço? essa Eu nasço pessoa, de gente. novo. É uma Entendeu? distorção de Porque, imagem. Aí, como você trabalha com harmonização facial, Flávia, dá para você deixar o meu queixo igual dessa pessoa aqui? Gente, E por que isso? Porque quando a gente olha, tá? Uma imagem bonita de uma pessoa num lugar bonito, rico, a gente acha que a felicidade dessa pessoa que a gente está vendo, a riqueza, é porque ela tem o queixo assim, os olhos assim. Então, assim, a gente acha que a felicidade está nas formas, né? Vamos dizer assim, nas formas. Quando a felicidade é uma característica do nosso ser, do nosso eu, do nosso eu. Nós viemos para ser felizes. Independente do local, a felicidade está dentro. Está dentro, não está nas coisas, porque se estivesse nas coisas, todo mundo que tem muitas coisas Seriam muito felizes. seriam muito felizes. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, a gente já quebra esse raciocínio aqui. Se eu estou buscando coisas para ser feliz, ou formas, o meu cabelo assim, o meu dente assado, eu estou projetando a minha felicidade naquilo. E na hora que eu tenho, vem a frustração, porque a felicidade não veio. Aquele vazio ainda permanece. Sim, que é o nosso vazio existencial, é o vazio de nos conectarmos com algo maior, que é o nome que vocês quiserem dar para isso. É Deus, é o Criador, é a energia da criação. Universo, o cosmos. Universo, é o nome que você quiser dar para isso, mas este conceito é quando a gente se coloca num papel de vulneráveis e fala, existe algo maior do que eu, existe um propósito para eu ter vindo para esse mundo e esse propósito é ser feliz. Como é que eu vou chegar nessa felicidade? E esse caminho não é para fora, ele é para dentro. Então, vamos lá. A gente vê pessoas, né? É só vocês darem uma YouTube, googada de distorção de imagens, de pessoas que, de tantos procedimentos que fizeram, elas perderam, assim, elas ficaram... Perderam a identidade, Totalmente. elas ficaram deformadas. Aí você vê questões emocionais mal resolvidas, né? Do porquê meu pai não me amava, porque eu fui abandonado, porque eu fui abusado, porque ninguém cuidou de mim, porque ninguém me protegeu, porque minha mãe me comparou com meu irmão. Tudo tem questões emocionais por trás de uma dor. E aqui eu não estou discutindo o tamanho da dor, né? Porque, assim, um abuso, a gente pode falar um abuso moral, um abuso de poder dos pais, que assim, você tem que me obedecer porque eu que mando aqui, eu que pago as contas. É um abuso de poder, um abuso sexual, um abuso moral. Tudo isso que a gente se sente refém de uma situação traz uma dor. E não tem assim que a dor dela é maior do que a minha. Tá? Toda dor é dor. E a gente precisa curar com amor, né? E aí, então, assim, a gente vê crianças que sofrem, que estão vivenciando situação de bulimia, de anorexia, é uma total distorção de imagem.
E a gente pode tentar entender que história que está por trás disso. Eu conheço jovens jovens que têm esse papel, essa questão da anorexia, né? É assim, a mãe era tão preocupada com que os filhos não engordassem que você pode imaginar sentar na mesa, ó, não come muito, não põe muito. É assim, todo dia. Não tem sossego. Então, vem junto com a comida o quê? Culpa. E se eu comer um pouquinho mais, eu vou ficar com vergonha. Porque eu comi mais, porque eu quero. Então, olha assim, todas as ciladas emocionais que estão por trás de uma hora, do momento sagrado, que é a comida, que é sentar para se alimentar, né? Mas você falou de culpa, né? Eu já li em alguns lugares que a culpa realmente é um sentimento que te aprisiona, né? E que te leva a doenças. Sim. Né? Você vai somatizando aquela culpa, aquele arrependimento, a falta do auto-perdão. Nossa. E aquilo vai somatizando no corpo em forma de doenças. Sim. Né? Então, Sim. por várias... Eu vou dar um exemplo, assim. Não que eu defenda isso, mas só como um exemplo físico, né? Às vezes tem aquela pessoa que fuma a vida inteira um maço de cigarro por dia e ele tá ali, com 75 anos, vivendo do jeito dele. Feliz? E às vezes tem aquela pessoa que fuma aquele cigarrinho um por dia, mas com aquela culpa, escondidinha, né? Que, ai, o que vão pensar? E vão sentir o cheiro, que vão pensar... né? Fuma escondida dela mesma. Então, às vezes, isso eu acho que pode causar até mais mal do que... Lógico que os dois são ruins. É só um exemplo, né? De quando você faz as coisas sem esse sentimento com consciência, mas sem culpa. E quando você traz esse peso para suas ações, né? Faz sentido, Mar? Total sentido. Eu achei ótimo que você levantou esse assunto da culpa, né? Você sabe que somos todos frequenciais, né? Seres frequenciais, vibração. Então, assim, a minha voz está chegando aí por conta de todo um mecanismo de captação, né? De frequência da onda, né? Sonora, transmissão. Bom você falar isso, viu, Mar? Porque muitas pessoas às vezes não acreditam e é simples. É quando você liga numa rádio, a música conexão só tá chegando a você por conta de uma frequência que você não enxerga, mas você escuta. O vento, você não vê, mas você sente tocar no seu cabelo, no seu rosto. O sol, né? Os raios solares. O micro-ondas, você não vê as ondas, mas esquenta o bichinho ali dentro. Isso. Então, né? Então, gente, existe. Tá? Tudo é energia. Tudo é energia. Então, assim, o sol, a frequência, né, que queima, né, a gente percebe algumas coisas porque a gente vê o efeito físico, né? Então, assim, o som, eu sei que tem uma onda aqui porque está sendo transmitido e alguém está ouvindo do lado de lá. O celular também, porque eu estou vendo, porque eu estou falando. Mas as nossas emoções, os nossos pensamentos emitem tanta frequência quanto o som da voz, né? Perfeito. E eu tenho uma tabela de frequência das emoções. E é muito interessante, porque a frequência das energias, vou falar assim, do amor, da paz, da alegria são altas. E você percebe uma pessoa alegre quando chega no ambiente, parece que ilumina uma pessoa feliz. Contagia. E aí você vai ver a frequência emitida pelas emoções da tristeza, do rancor, da culpa. A culpa e a baixo. vergonha são as que vibram mais baixo. E daí, quando a pessoa vibra baixo, ela é apta a ter mais doenças, né? Ela está receptiva porque ela vibra baixo como a doença, né? Então, a gente está falando um monte de coisas, né? E eu entendo que é bastante coisa, mas o que você captar aqui é o que você precisa, tá bom? Quando a gente vibra numa frequência ruim, é isso que a gente está emanando para o universo. E o universo é muito próspero. No que eu estou vibrando, é o que eu estou pedindo, é onde eu estou colocando o meu foco, é mais daquilo que vem.
Então, pensa, se eu estou vibrando na negatividade, na raiva, no rancor, parece que aquela pessoa raivosa, todas as situações que acontecem na vida dela é para ela sentir mais raiva ainda, porque é como se ela estivesse colocando o foco ali, né? A pessoa feliz, parece que tudo dá certo, e eu acredito nisso. A gente veio para viver uma vida onde tudo flui. E se não está fluindo, é porque tem algum bloqueio. Então, vamos lá. Eu tive que trabalhar muitos bloqueios, né, com relação à minha imagem de pai e mãe. E isso é um trabalho básico que todo mundo precisa fazer. Porque a gente tem muitos bloqueios, às vezes, né, de perdoar o pai e a mãe, aí vem o perdão, né? Pelo aquilo que ele disse, por aquilo que ele fez, por como que ele agiu, por como que deixou de agir. Eu esperava que tivesse feito aquilo, né? Muitas crianças, crianças, mulheres e moças que sofreram abuso, trazem muita raiva da mãe e do pai porque não me protegeram, né? Então, assim, e aquilo fica lá, latejando na mente, inconsciente, porque às vezes não é consciente. Se não trabalhar isso, fica a vida toda. Fica. E o inconsciente é aquela sujeira que está debaixo do tapete, que atrapalha o meu movimento de prosperidade, né? Então, assim, quando a gente fala do bloqueio de autoimagem, é isso. Eu acho que eu estou livre, leve, solta, já resolvi todos os problemas da minha vida, me separei do marido, não teve sequela, quis ser mãe, não tive, mas está resolvido, queria ter um casamento, não tive, está resolvido. Quando a gente vai ver na questão emocional mais profunda no inconsciente, essas dores foram acumulando e geralmente somatiza numa doença, né? O exemplo que eu trago dessas emoções, desses pensamentos somatizando, é o copo. Ele vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai acumulando. Quando ele transborda, é onde, no nosso caso, né, de acúmulos de traumas, dores, sofrimento, gera a doença, manifesta no corpo físico. E aí, tem um monte de coisa para falar, né? Na formação da homeostase quântica informacional, onde tudo é informação, a gente descobre que tem uma associação direta entre a manifestação física da doença e as emoções e os traumas que geraram aquela manifestação física. Para vocês terem um exemplo, a gente falou aqui. Vou dar um exemplo de uma pessoa que quer realizar. Então, quero muito realizar. Nossa, desde criança sou tão batalhadora, guerreira. Todo mundo fala, eu mereço. Mas, né, no fim, no inconsciente, acho que não merece. Tá bom, então eu falo todas aquelas frases positivas todo dia para mim. Mas as coisas não mudam. Já li o livro O Segredo 10 vezes, mas não mudam. E aí, vou indo. Tô sonhando. Aí chega uma hora que eu cansei, não, funciona para todo mundo, mas não funciona para mim. Aí desanimo, desisto, vem muitas vezes a depressão, a perda do sentido da vida e muitas vezes naquela área da vida que a pessoa está lutando e não consegue, manifesta um câncer. Para completar a historinha, né? Então, assim, muitas mulheres que tiveram situações, né, com a maternidade ou questões mal resolvidas, quiseram ser mãe, não tiveram um filho, mas o filho deu muito desgosto. Frustrações, mano. Frustrações vai manifestar câncer de mama, porque em algum momento eu perdi o sentido da vida. Fui mãe e olha o que meu filho fez para mim, né? Então, assim, conseguir curar essas dores é uma libertação. Porque quando a gente cura dentro da gente e libera o outro, perdoa, a gente deixa cada um seguir seu caminho. Mas você não sente raiva das outras pessoas? Gente, a raiva, meu enteado é tão bonitinho. Ele fala, você não sente raiva de ninguém. Eu falo, sinto. Só que o meu exercício é não deixar durar muito tempo, porque aí eu já resolvo a situação aqui na minha mente. Eu também li em alguns lugares, assim, que é pra gente saber diferenciar emoção do sentimento, né? Que emoção é uma coisa que você sentiu na hora.
né? E se você alimenta aquilo, se torna um sentimento, uma coisa que fica arraigado em você, né? Então, vamos supor, se você identifica que... Porque somos seres humanos, nós naturalmente vamos sentir momentos de raiva, momentos, às vezes, de dor, de tristeza, frustração, arrependimento, enfim... Então, assim, é igual você falou, entender aquilo como uma emoção, mas não guardar para virar um sentimento que vai te derrubar, né? Se não for construtivo, né? Então, acho que é saber isso, é diferenciar e acho que a meditação ajuda muito esse olhar um pouco mais... Dar esse tempo de você poder analisar uma situação e pensar o que eu faço com essa situação. Né? É como se você olhasse de fora, né? Macro, sim. Como que eu vou reagir a isso? E é no silêncio que ocorre mesmo a cura, porque quando a gente isola todas as distrações, né? Então a gente bloqueia um primeiro órgão dos sentidos, que é a visão. Então eu não estou vendo nada, eu já tirei um sentido aqui, tirei as distrações. E aí eu tem vários tipos de meditações, né? Em cada situação se aplica uma. E a gente consegue começar a entrar em contato com a gente, né? Quando eu estou com algumas questões, sempre eu tenho uma questão para resolver e eu choro, viu? E eu choro na meditação, eu comigo mesma. E eu mando luz para o meu pai, para minha mãe, para todo mundo e para todo mundo. E o que é mais incrível, quando... a gente olha para as pessoas que são os nossos inimigos, né? A Flávia já ouviu muito isso, né? Como nosso melhor amigo, cara, isso é fantástico. Aí você, como assim? Quando eu percebo que o outro que me incomoda, ele traz informações para mim que eu preciso trabalhar em mim, é um processo de transformação constante, porque cada pessoa que me incomoda, eu sei que tem ali um desconforto. O que em mim que eu preciso trabalhar? Isso, era isso que eu ia falar. Geralmente, na maioria das vezes, acontece isso. A gente tá criticando outra pessoa, mas, na verdade, a gente é que tá fazendo aquilo. Sim. E Freud, né, fala isso, né? O que eu aponto em você, na verdade, eu corrijo em mim, né? Lembra daquela história como que aponta um dedo para você? Tem três para mim. Né? Porque quando você está neutro com essa informação, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, né? Entra uma pessoa que eu falo, nossa, que arrogante, pelo amor de Deus, não suporto gente arrogante. Aí, odeio arrogância, pelo amor de Deus. Quando vai ver, por que criou uma conexão, né? Porque eu tenho isso em mim e está desequilibrado, está em desarmonia. Ou eu tive um pai arrogante, eu morria de raiva quando ele era arrogante, né? Ou eu rejeitei isso, né? Eu não odeio gente arrogante. Ou eu mesmo sou arrogante e eu vi isso projetado naquela atitude, eu falei, inaceitável isso, mas eu sou. Então... por que me tocou? Porque se eu estou em harmonia, eu olho e falo, a pessoa é arrogante, tudo bem, está no caminho dela e ela um dia vai encontrar um jeito de se resolver. Porque cada um tem defeito, todo mundo não tem, né? Assim, o Criador fez perfeitamente todos os seres humanos imperfeitos. Então, nós temos que lidar com isso. E são essas imperfeições, igual a gente estava conversando, né? O que você enxerga no outro. E, às vezes, esse inimigo enxergar como alguém que, na verdade, está funcionando para a sua reforma íntima. Sim. É ele que vai te indicar, não é o amigo ou o estilo vovozinha... Que passa a mão na cabeça. Não é essa que vai te consertar. Lógico, ela tá te cuidando do jeito dela, te protegendo. Mas essa proteção exacerbada, na verdade, ela tá te prejudicando. Sim. Né? Então, aquilo que tá te incomodando é aquilo que tá te sinalizando para a sua melhora. Né? E o nosso ego é mestre em refutar, né? O que é para o nosso crescimento, né? Então, a gente tem que ficar muito atento. Olha, por que eu não gosto dessa pessoa? Aí começa o processo. Ela fala, a voz dela me incomoda, por quê? Né? Aí eu vou lembrar da minha irmã, aí eu vou lembrar de um monte de coisas do meu pai, da minha mãe. Então, é muito interessante isso. E eu tinha, né?
eu comecei, quando eu estava fazendo a formação da homeostase quântica, acho que eu já contei isso para a Flávia. Meu professor falava assim... os seus maiores inimigos, as pessoas que mais têm conflitos são os seus mestres. E na época, em 2019, eu estava pronta para terminar com meu namorado. Eu falei, eu não aguento mais. Ai, ele é controlador, quer me controlar em tudo, me critica o tempo todo, não dá um elogio. E eram assim, meus dramas com ele, né? E eu me perguntava, por que eu tô com ele? Mas eu admirava ele, gostava dele, mas era cruel comigo demais. E eu decidi por um desafio pessoal, porque eu me desafio muito. Quando o meu professor falou isso, eu falei, eu vou continuar, porque pelo menos eu já tenho um namorado para servir como meu mestre. Eu vou pegar tudo que me incomoda e vou trabalhar. Olha, foi longa, hein? A jornada foi longa, viu, gente? E realmente eu tinha que fazer mergulhos muito profundos dentro de mim, porque ele me trazia informações da minha infância, que eu sempre me senti criticada pela minha mãe e pelo meu pai. Eu sempre senti que não tinha reconhecimento. Para eu dar um exemplo aqui dos dramas, né, vividos, vocês vão ficar impressionados, mas é a minha história. Minha mãe era evangélica, né, da Assembleia de Deus, meu pai também. Meu pai era pastor adjunto e militar. Então, imagina a pressão ali dentro de casa. Nada podia, não podia cortar cabelo, não podia usar calça comprida, numa época que era muito rígido. E eu fui aprender a tocar teclado. E as aulas de teclado eram com músicas populares, Roberto Carlos, né, essas músicas. E minha mãe, toda vez que eu ia lá ensaiar para aprender a música, ela me enchia a cabeça, que isso é música mundana, que não sei o quê. E ela, gente, hoje eu vou falar isso sem chorar, hein? Porque já chorei muito. Já chorei muito. E eu fazia apresentações de teclado e minha mãe nunca foi em nenhuma apresentação minha. E eu lembro da última que eu fui, que era num teatro do Estadão, lá no Rio de Janeiro, gigante. E sabe aqueles videozinhos que passam no Instagram, que o menininho faz assim pra mãe? Tipo, ai, minha mãe tá aí. Pois é, eu não tinha isso pra fazer, não tinha ninguém. Então, assim, por muito tempo isso doeu muito, uma dor tão profunda da questão da falta do reconhecimento, né? E eu tive que perdoar minha mãe e meu pai, entendendo que era na cabeça deles o que eles estavam fazendo, era o certo para eles. Porque cada um entrega o que tem, né? Que não era maldade, né? Não era maldade, mas minha mãe não conseguia ouvir aquelas músicas sem pensar no passado dela, né? Enfim, então isso trouxe, isso e mais algumas coisas trouxeram muitos bloqueios para mim. E eu ainda estou em construção, reforma íntima forever. E como diz um Swami do Vedanta, diz assim, o dia que você vai parar de crescer é o último dia da sua vida, se a gente se propuser a crescer, né? Então, tem trabalho. Se a gente quiser, eu quero viver saudável até os 100 anos, vamos ver se eu chego lá. Então, ainda tem mais alguns anos aí de crescimento. Então, acho que tudo, então, tá interligado com expectativa também, né, Má? O quanto você deposita de expectativa em pessoas, que todos nós somos imperfeitos. Sim. Né? Então, sabe, essa coisa que o que espera do outro, né? Às vezes a gente espera do outro o que você faria. Só que, como você está falando, o outro é o outro, tem a individualidade dele, tem as... enfim, ele pensa diferente, ele tem as prioridades dele. As dores dele. Ele é um também. Universo à parte. Às vezes a gente projeta, né, a expectativa e não tem aquele retorno, e o que gera frustração. Por isso, até no podcast passado, a gente estava aqui com a Vivi da Eurico, e ela falou, sabe o que é? Às vezes a gente bota expectativa em pessoas e a gente precisa colocar as expectativas, tipo, no Senhor. Verdade. Sabe? Em algo que é imutável, que não vai falhar. Sim. Porque daí a gente entende com mais compreensão que todos nós... precisamos perdoar e ser perdoados, a gente se torna mais tolerante, mais compreensível e não gera tanta expectativa, né? Viver aquele um dia após o outro também,
né? Não viver tanto no futuro ou no passado. Saber o que se quer, né? O que eu quero para minha vida? Essa pergunta, por muito tempo, eu não conseguia responder. A gente fica perdido, né, Márcia? Perdido? Fica que totalmente que eu assim, quero? fica anos perdidos, sem saber para aonde você quer chegar. Onde você quer chegar? Por quê? Porque a gente fica na projeção. Meu pai queria que eu fosse médico, minha mãe queria que eu fosse advogado. O que eu quero? Sei lá, tô perdido. Não sei, né? Então, esse processo de olhar para dentro, se autoconhecer, se olhar no espelho e ter gratidão pela vida que você tem, por quem você é. Ah, o dente quebrou? Vai lá, arruma. Quero ficar um pouquinho melhor. Faz por você, não pelo que você viu no Instagram, porque você quer ser parecido com alguém. Ou para agradar alguém. Ou para agradar alguém, né? Porque quando você... Eu acho isso lindo. O processo terapêutico é um processo de autoconhecimento e fortalecimento. Quando a gente fortalece a mente de uma criança, de uma menina, é transformador ver uma menina agora falar assim, agora eu não tenho problema nenhum, eu me olho no espelho e estou me achando linda. Eu falo, gente, essa menina vai para o mundo se achando mesmo poderosa, né? E mulheres, nossa, agora eu me olho e vejo que eu sou capaz, que eu mereço, que eu posso e eu sei o que eu quero. Para essa mulher, para esse homem, para essa pessoa que se conhece, tem consciência, né, das suas habilidades, dos seus defeitos e se aceita como é e se ama como é e sabe da sua força, olha, para essa pessoa não existe limites. Não existe limites. Muito sensacional. Até porque a gente fala também, né, que o seu superpoder é ser você mesmo, né? Porque ninguém é igual a você. Então, a gente fica tentando se parecer com alguém, sendo que o nosso diferencial está em ser como nós somos, né? E, às vezes eu também fico vendo os podcasts e falo, eu sou assim, eu faço assim. Não. Mas quer saber? Lá eu posso tudo. Então, eu sou quem eu sou. Entendeu? É isso. A minha intenção é boa. Deixa assim, né? Porque às vezes a gente fica tentando se moldar numa perfeição que não existe. Não existe. Né? Não existe. E a gente passa essa energia, viu, gente? Quando a gente tá bem com a gente, as pessoas, a gente sente, as pessoas sentem. Quando a gente também tá mal, aí tá, né? Quando a gente, para fechar, hein, gente? Quando a gente não confia na gente, quando a gente duvida do nosso potencial, você pode bater na porta de qualquer um, que você vai receber um nãozão gigante. Porque nem você acredita em você. Pensa nisso. Uau, ótimo. Gente, estamos finalizando aí mais um podcast. Quero mandar um abraço aí pro Alberto Teixeira, que esteve aqui com a gente, Ana Regina Parra, a Sônia Regiane, que é nutricionista, uma conhecida nossa. Obrigada pelo carinho. A Ana, que não pôde estar aqui com a gente hoje. A Thay, que está nos bastidores, né? E você que está precisando de ajuda, você que se sentiu tocada por essa conversa de hoje, né, Márcia? Vocês estão livres aí para entrar em contato com a Márcia. Márcia, poderia deixar com a gente seu Instagram? Sim. Eu já coloco aqui no chat para vocês também. Sim. Meu Instagram é Márcia Gomes, com S, .terapeuta. Será um prazer ter vocês. É isso aí, Má. Estava aqui refletindo como a gente se vê, é como o outro vai nos ver, né? Por isso essa importância da autoimagem, o como você verdadeiramente se vê aqui dentro, né? Nossa, perfeito. E foi muito, só finalizando, foi muito bom todo esse aprendizado que eu tive, porque hoje, quando vem a crítica, ela já não dói. Não dói. Você podia estar com o cabelo assim. Mas meu cabelo é assim, tá tudo bem. Obrigada, viu? Obrigada. Márcia, e o que você deixa para essas mulheradas que estão nos vendo? Qual recado você deixa para elas do nosso Pode Tudo? Pode Tudo é que vocês podem tudo mesmo. E podem se amar, podem se gostar. E aí vem a sua força. Que cada um busque seu caminho de autocura e autoconhecimento.
Ótimo. Maravilhoso. Obrigada pela sua doação. Obrigada né? a vocês. A gente veio aqui absorvendo tudo isso e só essa 1 horinha com você já deu para absorver muitos conhecimentos bons para nossa reflexão. A gente sai com vontade de fazer, né? É uma Sim, sessão de terapia com a Márcia. Gente, aí você começa, gente, eu tô aqui... precisando. Ai, a gente precisa marcar. E começa. Maravilhoso, gente. Obrigada pela presença de vocês. Vai ficar salvo no podcast, no YouTube. Então, você vai poder estender, ouvir de novo, tá bom? Estendam para amigos, para família, que a gente acredita que a nossa intenção verdadeira aqui é poder ajudar de alguma forma, poder impulsionar, poder fazer a diferença positiva, nem que for um pouquinho na vida de cada um que esteja aqui conosco, ao vivo ou depois, tá bom? Muito obrigada pela presença. Um beijão. Abraço a todos. Até a próxima. E boa semana. Até a próxima segunda. Obrigada, Má. Obrigada.